Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? Amém, podem vos assentar. Aos papais aí, né? Parabéns por esse dia tão especial, e que o Senhor continue abençoando a sua vida e abençoando esse ministério de ser pai, que é um ministério dado por Deus a nós, amém? Temos uma responsabilidade, nós vamos prestar contas ao Senhor pela forma como exercemos, né, esse ministério, amém, queridos? Abra comigo, por favor, lá em Salmo capítulo 1, primeiro Salmo. Aleluia. Rei da glória, Santo Jesus. Salmo capítulo 1, eu vou ler. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Amém? Quantos aqui já leram esse salmo? Amém, glória a Deus. Uma grande parte, né? Geralmente quando a gente começa a ler o salmo, a gente começa pelo primeiro, né? Se chega no fim é outra história. Mas eu sei como é que é, porque eu já comecei a ler a Bíblia várias vezes na minha caminhada cristã, e não foram todas as vezes que eu comecei que eu terminei. Né? A gente faz planos, a gente faz projetos, a gente faz propósitos, mas nós precisamos perseverar neles, não é? Porque precisamos continuar. Começa de novo. Parou, não sabe aonde? Volta, começa e vai lendo. Esse salmo ele inicia-se com uma expressão de afirmação. Como é feliz aquele que... E aí o Salmo traz uma série de instruções e de características que refletem uma vida feliz. E essa expressão, como é feliz, não é uma alegria simples, não é somente uma felicidade, mas como é feliz. É algo que é visível, é algo que é manifesto na vida daquele que é feliz. Em algumas traduções nós lemos a palavra bem-aventurado para essa expressão, como é feliz. A palavra como é feliz é uma palavra que também tem a sua raiz na palavra abençoado. Como é abençoado aquele que não anda, né? E daí segue aquilo. Então qual é o segredo da alegria verdadeira? Será que é possível nós termos alegria verdadeira, satisfação verdadeira, plenitude em nossas vidas? De acordo com o salmista, existe. E ele traça aqui algo que é maravilhoso para as nossas vidas, porque são princípios que nós precisamos exercer em nossas vidas, precisam estar presentes em nossas vidas. Então esse versículo 1, ele já coloca o tom desse capítulo, desse salmo, dizendo que uma pessoa que tem uma vida transformada, uma pessoa que anda e ama o Senhor, uma pessoa que se importa com as coisas de Deus, uma pessoa que deixa de lado as coisas deste mundo, por exemplo, né? Nós vamos destrinchar um pouco mais, mas é o segredo de uma vida plena. Como é feliz. E nós usamos essa expressão, né? Quando a gente quer
dar aí um superlativo de algo, a gente fala assim: como é feliz, como está barato, como está caro, né? Não está somente caro, como está caro, ou não está somente barato, como está barato. Às vezes falamos da tristeza, como essa pessoa está triste, como essa pessoa é feliz. E o Salmo aqui ele diz: como é feliz. Então muitos de nós buscamos alegrias, buscamos essa felicidade, mas queremos ela sem nenhum esforço, sem nenhum trabalho, e ela não vem assim. Nós vemos aqui, nós vamos ver através desses versículos que existe um esforço nosso, existe uma contrapartida, existe algo que nós precisamos depositar, se eu posso dizer nesse sentido, dar de nós, entregarmos de nós, para que nós venhamos ter uma alegria duradoura. Porque uma alegria que vem sem esforço, muitas vezes é uma alegria que dura não mais do que algumas horas. Mas nós precisamos nos atentar para esses princípios de Deus. Primeiramente, ele começa com uma característica de uma pessoa que é feliz. Ele fala assim, que é aquele que não segue o conselho dos ímpios. E nós vemos aqui que algumas traduções ele coloca a palavra que não anda nos conselhos dos ímpios, ou seja, que o caminho dessa pessoa é um caminho pautado não pelo que os ímpios ditam ou falam, mas por uma outra regra, por outros princípios. Se nós analisarmos, depois ele fala assim que não imita a conduta dos pecadores. Já está falando de uma ação um pouquinho mais profunda e intencional. E por último ele fala, não se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores. Vocês perceberam que são 3 atitudes, e parece que cada atitude ela é progressiva, né? Primeiro seguimos, andamos, depois nós imitamos, e por último nos assentamos. Vocês conseguem perceber como a tentação, como o pecado, como os prazeres deste mundo, eles têm esse poder em nós? Quando nós menos esperamos, nós estamos imitando aquele que nós estamos seguindo. Quando nós menos esperamos, nós estamos nos assentando com aquele que nós estamos imitando. E quando nós vemos, nós já estamos cercados por aquele estilo de vida. A palavra assentar aqui, amados, ela tem o mesmo significado que habitar. Então, ou seja, quando a tentação, quando o pecado se formou na vida da pessoa, nós temos essa questão de habita no pecado. É como se algo que não tem mais saída, aquele lugar que era para ser o lugar da alegria, agora passou a ser um lugar de destruição e um lugar de prisão. Não se engane, irmãos, o pecado ele vem para destruir, não para trazer prazer, não para trazer alegria, não para trazer contentamento. No máximo, alguns momentos. Mas a destruição é certa. Não foi isso que Deus falou no jardim para Adão e Eva? Certamente morrerão se comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a tentação que a serpente trouxe para Eva? Você conhece a história? Ele fala assim: não é bem assim. Deus sabe que se vocês comerem, se você comer desse fruto, você vai ser que nem Deus. Olha a tentação, olha a atração do pecado. Como se Deus estivesse retendo algo de Eva, né? Ou de Adão, como se Deus estivesse segurando algo. Poxa, realmente Deus não sabe o que é melhor para mim. Pô, será que Deus está guardando algo de mim que é bom para mim?
E o pecado ele faz isso, irmãos. Ele primeiro começa a atentar para os nossos olhos, seguimos. Depois ele começa a atentar para o nosso coração, quando começamos a imitar. E depois ele atenta para toda a nossa vida, quando habitamos nisso. E aqui, nesse versículo 1, com toda essa informação já, nós vemos que a pessoa que é feliz realmente, ela não está inserida em nenhum desses três aspectos. Não está. Por isso nós precisamos nos atentar para quem nós estamos seguindo. Precisamos nos atentar quem são os modelos que nós seguimos. Precisamos nos atentar para aonde estamos nos assentando, habitando. Não é verdade, irmãos? Paremos para pensar nisso. Pais, seus filhos estão te olhando, estão olhando para você, e de uma certa forma o filho ele olha para o pai nesse sentido, né? Ele anda com o pai, ele imita o pai, ele se assenta com o pai. Que tipo de modelo nós temos sido para os nossos filhos, pai? Mães também, né? Não só a responsabilidade dos pais, mas é o pai que impulsiona, é o pai que traz direção para uma casa, para um lar. É o pai que mostra o caminho que deve se seguir. Como é feliz aquele que não segue. Irmãos, se a nossa busca por felicidade está em alguma coisa aqui, nós precisamos nos rever isso. Amém, queridos? Aí ele fala de um outro ponto no versículo 2. Ao contrário. Aqui ele já traz o segredo, um outro princípio, né? Ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor. E nessa lei medita, dia e noite. Nós vemos que aqui também há uma progressão. Quando nós nos satisfazemos em Deus, irmãos, há um desejo de nós meditarmos nas coisas de Deus. Há um desejo de nós buscarmos das coisas de Deus. Há um desejo de nós aprendermos do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, amém? Tudo que vem da sabedoria de Deus é para o nosso bem e nos traz alegria. Toda a vontade de Deus, ela é o quê? Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, queridos. Então há uma correlação direta entre felicidade duradoura e nos satisfazemos em Deus e meditarmos no Senhor. Josué capítulo 1, vá comigo lá em Josué capítulo 1. Talvez muitos de nós conhecemos o versículo 6. Seis, 7, 8. Diz assim, Josué capítulo 1, versículo 6, diz assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Não é isso que desejamos, irmãos? Essa presença de Deus constante conosco? Muitas vezes olhamos para Josué capítulo 1 e olhamos para essa ordem de Deus para Josué, dizendo assim: seja forte e corajoso.
E muitas vezes, quando olhamos para esse comando de Deus, esse mandamento de Deus a Josué para ser forte e corajoso, e já interpretamos essa ordem de Deus no sentido de que você precisa ser forte e corajoso para pegar esse povo que você agora está liderando e colocar eles para dentro da terra prometida e trazer eles para a promessa que eu tenho para a vida deles. Mas se nós olharmos, irmãos, assim como Deus repete para Josué, seja forte e corajoso, Ele repete também no que Josué precisa ser forte e corajoso. Medite na lei. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei, versículo 7, que Moisés ordenou a você. Versículo 8, não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas dia e de noite. Irmãos, Deus está dando uma ordem para que José seja forte e corajoso, para que ele possa pegar a palavra de Deus, a palavra do Senhor, as leis do Senhor e colocá-las em prática em sua vida, irmãos. Porque só assim, não é no versículo 9 que ele fala, só assim, final do versículo 8, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Só então, quando você colocar as palavras deste livro da lei em prática na sua vida. Olha que tremendo isso, irmãos. É o segredo da nossa alegria, é o segredo da nossa prosperidade. Prosperidade aqui, irmãos, de termos tudo aquilo que Deus deseja para nós. Voltamos lá para o Salmo capítulo 1. Então, irmãos, a nossa satisfação está na lei, nos mandamentos de Deus, e nelas nós meditamos dia e de noite. A palavra que eu tenho para trazer hoje é simples, irmãos, mas é uma palavra incrível para você pai, para você mãe, para você inculcar nos seus filhos. Versículo 3 diz assim: essa pessoa é como uma árvore plantada. Irmãos, não é uma árvore que cresceu assim, ó, que caiu a semente e cresceu por sorte na beira do rio. Não, é uma árvore que foi plantada, irmãos, cultivada, cuidada. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quando nós exercemos essa nossa fé para meditarmos, buscarmos e aplicarmos a palavra de Deus na nossa vida, Deus Ele nos toma pela sua mão e nos carrega, irmãos, e nos planta, nos abençoa. É como uma árvore plantada à beira das correntes, ou seja, há sempre a nutrição, há sempre ali o frescor do Senhor, dá o fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham, e tudo o que Ele faz prospera, é bem sucedido. Um dos maiores desafios aos pais, né? E aqui não só ao pai, mas também ao pai e à mãe, um dos maiores desafios que nós temos é justamente de encaminharmos os nossos filhos, amém? Que nós vamos passar, né, irmãos? Vai chegar o nosso tempo, mas como nós encaminhamos os nossos filhos? Nós lemos lá em Êxodo capítulo 20, abra comigo lá. Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Deus Ele está dizendo a Moisés, né? Os 10 mandamentos aqui. Ele inicia. Eu vou ler a partir do versículo 1. Diz assim: Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, o seu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante deles, nem lhe prestará culto. Aí Deus Ele traz algo que é muito importante para nós aqui. Ele fala assim: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha que tremendo, irmãos.
a nossa postura de pais, a nossa postura de sermos obedientes à palavra de Deus, de meditarmos nessa palavra de Deus, de aplicarmos essa palavra de Deus para a nossa vida, trará bênçãos, irmãos, até 1000 gerações depois de nós, irmãos. Gente, isso é muito lindo, irmãos. Isso é muito maravilhoso. Isso nos compele, irmãos, a abrir mão das coisas vergonhosas desse mundo, irmãos. Isso nos compele a abrir mãos das coisas que podem até trazer, nesse caso aqui, trazer castigo aos nossos filhos. Porque aqui também está falando isso, irmãos. Nós queremos as bênçãos, amém? Nós queremos que as gerações depois de nós sejam abençoadas. Mas Deus também está dando algo ali, que Ele também castiga os filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que desobedecem a Ele. Mas a graça de Deus, ela vai muito além, irmãos, do castigo de Deus. Quando nós nos voltamos para Jesus, quando nós levamos o nosso pecado à cruz, quando nós aplicamos o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, quando nós abandonamos o pecado, ali Deus quebra. Ali Deus quebra, irmãos, e a partir dali sai bênção. Isso nos leva, irmãos, deve nos levar aos pés do Senhor, para que Deus possa tratar com bondade as nossas gerações. As nossas gerações. Como é feliz. Como é feliz aquele que medita na lei do Senhor, de dia e de noite. Como é feliz aquele que tem satisfação, ele é plantado. Aí ele fala assim no versículo 4: não é o caso dos ímpios, pois são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Se é palha, né, irmãos? Aí não vai subsistir mesmo, né? Aquilo que nós trabalhamos, se não tiver Deus, não vai ter resultado. Mas o versículo 6 ele diz assim, mais uma vez: o Senhor aprova, o Senhor reconhece o caminho dos justos. Ele olha para nós. Mas o caminho dos ímpios ele desaprova. E um ele aprova para a vida e o outro desaprova para a destruição. Diante de nós temos algo que o Senhor tem revelado aos nossos corações, e mais uma vez nos lembra nessa noite. Como é feliz. Irmãos, lembre-se que aquilo que nós fazemos, pais, aquilo que nós fazemos, segue para os nossos filhos. Vamos deixar para eles bênção. Amém, queridos? Se coloque de pé.